Seja muito bem-vindo ao canal do Projeto Cursinho para Todos. Meu nome é Matheus, eu sou um dos professores de Biologia. Hoje falaremos sobre membrana plasmática. Se você ainda não conhece o Projeto Cursinho para Todos, se inscreva no nosso canal e acesse nosso site para descobrir a nossa equipe, para saber o que nós fazemos. Nós somos um projeto social que ajuda alunos do ensino médio público a entrar numa universidade através de bolsas do Enem e outras bolsas. Mas vamos para a Biologia. O que é a membrana plasmática? A membrana plasmática nada mais é que a membrana que envolve a célula animal, envolve a célula vegetal e envolve a célula procarionte. O que isso importa? Importa que ela é uma das mais importantes estruturas dentro da citologia para se estudar. A primeira coisa que você precisa entender é que iremos falar sobre a célula eucarionte. Eucarionte vem de eu, então célula animal. E você vai entender a célula animal começando pela membrana plasmática, porque ela é a porta de entrada para as células. Ela que vai dar início a tudo que vai entrar dentro da célula para começar o ciclo celular. Então vamos por partes. Como é a estrutura da membrana plasmática ou membrana celular? A membrana plasmática é composta por um grupo fosfato associado a ácidos graxos que vão ficar associados. E no meio deles tem proteínas. Algumas proteínas fazem as funções de canal e outras proteínas fazem outras funções, seja de ligação da célula, seja de porta de entrada para outras estruturas. Então, o mosaico fluido vai dizer o quê? Que entre essas partes lipídicas vão estar proteínas, vão estar carboidratos, vão estar açúcares. Então, a estrutura da membrana plasmática é exatamente essa. Parece umas bolinhas de fósforo associadas ao cabo. Se a gente pensar no palito de fósforo, é exatamente isso. A cabeça é um grupo fosfato e o palito são um grupo de ácidos graxos, que nada mais é que uma estrutura lipídica em cima um grupo fosfato. O que isso vai indicar também? Que aqui em cima, na parte exterior da célula, ou seja, se a gente pensar que isso daqui é uma parte de uma célula, a célula vai se fechar e toda a membrana se fecha. Então, a membrana nada mais é que isso aqui. Então, é um círculo, um quadrado, um retângulo, cada célula vai ter a sua função, então ela vai ser diferente, por isso que uma das funções da membrana celular é dar estrutura para toda a célula, ela que mantém tudo dentro. Então, essa estrutura aqui é o que vai falar assim, o que entra, o que não entra, o que está para fora, o que está para dentro. Então, o que está para fora, ou seja, que está no meio externo, a gente chama de uma área hidrofílica. Ou seja, essa parte aqui do fosfato, ela vai ser hidrofílica. Ela vai ter afinidade à água. Ou seja, se a água vier aqui, ela vai estar próxima da água, vai ter afinidade com aquele grupo de água. Agora, a parte interna da membrana plasmática, o que não vai deixar a água entrar a todo momento, porque eu falei assim, se ela tem afinidade com a água, então a água entra na membrana plasmática sem pensar. Se ela tem afinidade, só que só o lado exterior, só a bolinha vermelha, só o grupo fosfato tem afinidade com a água. Já a área de ácido graxo é hidrofóbico. Hidrofóbico é o quê? Não quero água do meu lado, então não deixa a água passar. Então, para que a água entre, eu preciso de um transporte, eu preciso de uma ação para que essa água entre dentro da célula. O que nós vamos entender lá na frente são os transportes passivos e ativos. Mas, se você entender e pensar que do lado de fora a água é boa, do lado de dentro da membrana a água é ruim para eles. Então, eles não se conectam, eles não se ligam. A parte interna a gente pode pensar no óleo, o óleo não se liga com a água. E a parte externa a gente pode pensar no açúcar, o açúcar se liga com a água. Bem, o que mais que você precisa saber da membrana plasmática? Ela vai ter os canais, um deles é o canal de entrada de muita coisa, por exemplo, o canal de entrada de glicose, o canal de bomba de potássio e sódio. Então, esses canais vão permitir que eu tenha uma concentração interna e eu tenha uma concentração externa. Eu preciso de uma quantidade de algum elemento aqui e eu preciso de outra quantidade aqui. Eu preciso que entre glicose aqui, então esse canal vai fazer com que entre glicose. A glicose é uma estrutura muito grande para passar entre a membrana, por isso que eu preciso desse canal proteico. Então, esse canal serve para passar grandes estruturas ou para manter essa quantidade interna e externa.
Certo? O que mais que a gente tem dentro da membrana plasmática? A gente vai ter associado colesterol, a gente vai ter associado glicolipídio, glicoproteína, a gente vai ter associado os canais que eu falei, carboidratos e outras proteínas que vão fazer diferentes funções. Então, a membrana plasmática, ela não é simplesmente o grupo fosfato e o ácido graxo, eles têm várias outras estruturas que vão dar a carinha da célula. Vale lembrar, e eu já falei, que nem toda célula é redondinha, vai depender da função que ela faz no corpo, que ela faz na estrutura que a gente está olhando. Então vamos lá, quais são as funções da membrana plasmática? Primeiro de tudo, eles vão dar estrutura para a célula. Então se é uma célula muscular, se é uma célula da epiderme, ela vai dar estrutura para a célula. Então é isso que vai mostrar a membrana plasmática. O que mais que ela tem de função? Ela vai dar a permeabilidade seletiva. O que é isso? Ela vai dizer quem entra e quem sai. Imagina um segurança em uma balada, e aí ele olha para você e fala assim, não, você não pode entrar. Você é descaracterizado daqui. Então você não pode entrar. E aí ele vai permitir que outra pessoa entre. Isso é seletividade. Então a membrana vai permitir, a membrana vai ser esse segurança que vai falar, ó, aqui está cheio demais, você não pode entrar. Ou aqui você pode entrar, está precisando que você entre. Então, segurança da célula é a membrana plasmática, é ela que vai falar quem entra e quem sai. Então, ela vai ser seletiva, ela vai escolher. Então, imaginem que tem uma quantidade de sódio muito alta do lado de fora e aí muito pouca do lado de dentro. A gente tem uma diferença, na verdade, mas precisa ter essa regulação. Agora, imagina que mudou tudo. E aí a membrana vai se abrir para que esse sódio entre. Então, ela vai selecionar quem vai entrar, no caso, o sódio. Se tiver muita coisa lá de dentro, ela vai abrir para que saia. Então, isso acontece com a bomba de sódio e potássio, isso acontece com estrutura de glicose, isso acontece com diversas outras substâncias. Além disso, uma das principais características da membrana plasmática é ela ter um mosaico fluido, igual eu falei no começo do vídeo. O que é isso? Para que você entenda de vez, você precisa ver essa imagem. Ela é uma bicamada fosfolipídica. O que é isso? Voltando lá atrás, ela tem o grupo fosfato associado aos ácidos graxos e duplo. Então é uma bicamada fosfolipídica. E aí vai ter associado as proteínas juntos. É óbvio que aquela membrana vai ficar fazendo um movimento, então é um mosaico fluido. É essa linda imagem movimentando. Por quê? Porque ela precisa de movimentação, ela precisa de alteração do canal, ela se movimenta entre as proteínas. Então, a estrutura da membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica associada a proteínas, associada a colesterol, com canais e diversas outras estruturas que dão a cara da membrana plasmática. Outra coisa importante que vocês precisam entender, a diferença entre a membrana plasmática animal e a vegetal e a célula procarionte é que eles têm uma estruturinha a mais. Além de ter a membrana plasmática bonitinha do jeito que a gente está vendo, eles ainda têm uma parede celular. É um envoltório que vai deixar aquela estrutura, aquela célula, com uma área a mais. Então, ela se protege a mais e essa estrutura vai dar proteção para a célula, vai dar uma estrutura mais dura para a célula. Muitas vezes a gente olha assim, uma casca de árvore, uma planta, ela vai ter uma estrutura a mais, não é só a membrana plasmática, vai ter a parede celular. Certo? Então essa é a principal diferença entre as duas, falando de membrana plasmática e falando de estrutura de célula do lado de fora. Lá na frente eu vou explicar para vocês transporte passivo e ativo, mas isso é para outro vídeo. E entendendo o transporte passivo e ativo, que são os que mais caem no Enem, você vai entender muito mais o que significa esse mosaico fluido e essa bicamada fosfolipídica. Não perca os vídeos aqui do canal do Cursinho para Todos e acompanhe a gente, curta a gente nas redes sociais e não esqueça de deixar uma curtida nesse vídeo para ajudar o projeto Cursinho para Todos a atingir mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.